Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Desejo-lhe um ano de 2023 com muita saúde e muita prosperidade. Há um tempo atrás, enquanto eu estava participando de uma série de palestras sobre saúde, eu tive o privilégio de almoçar com um dos palestrantes. E esse palestrante teve um comportamento durante esse almoço que me chamou muita atenção. Ele comia bem devagar, demorava bastante, foi o que menos comeu e o que se levantou por último. E este fato me chamou bastante atenção. Eu acabei fazendo amizade com esse palestrante, inclusive acabei integrando a equipe que dava suporte a ele, mais outros 3 palestrantes, e tive a oportunidade de almoçar com ele outras vezes. E em uma dessas ocasiões, eu perguntei a ele: por que você come tão devagar e por que mastiga tanto os alimentos? E a resposta dele foi interessante. Ele disse: olha, eu como devagar porque é impossível ter boa saúde sem comer devagar. Primeiro, para você ter boa saúde, ele me disse, é necessário ter uma boa digestão. E somente quem come devagar e mastiga completamente os alimentos é que pode ter uma boa digestão, uma digestão perfeita. Eu me interessei pelo assunto e passei a ler mais sobre o assunto, a pesquisar mais o assunto. Inclusive, eu me deparei com um texto escrito por Ellen White, que se encontra no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 107. Eu quero até compartilhar com você esse texto. A fim de assegurar saudável digestão, o alimento deve ser comido vagarosamente. Se vosso tempo para comer é limitado, não comais apressadamente, mas comei menos e mastigai devagar. O benefício derivado do alimento não depende tanto da quantidade de comida quanto da digestão completada. Nem a satisfação do paladar depende tanto da quantidade de alimento engolido quanto depende do tempo que o mesmo permanece na boca. A comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada. Isto é necessário a fim de a saliva ser devidamente misturada com o alimento e os sucos digestivos chamados à ação. Avançando mais nos estudos, eu pude perceber que existe pelo menos 7 benefícios de uma boa mastigação. O primeiro benefício de uma mastigação lenta e completa, como é ensinado pelos autores, é que este hábito ajuda na melhor percepção do sabor dos alimentos. Ou seja, esse hábito promove uma melhora do paladar. Muitas pessoas têm dificuldade de perceber o sabor natural dos alimentos. Não conseguem apreciar frutas, verduras e cereais em seu estado mais natural. E, como consequência, acabam não adotando um regime saudável porque não têm prazer em comer esses alimentos saudáveis. A prática da mastigação lenta e completa ajuda nesse sentido porque faz com que o sabor dos alimentos seja melhor percebido. O sabor dos alimentos depende em grande parte do tempo que o mesmo permanece na boca. Então, quanto mais tempo o alimento permanece sendo mastigado, mais a pessoa percebe o seu sabor real. E isso, convenhamos, é muito importante para quem está querendo adotar uma dieta saudável. O segundo benefício é que muitos autores afirmam que quando você come devagar e mastigando mais lentamente e completamente os alimentos, você libera um hormônio chamado parotino. Existem autores que afirmam que este hormônio promove o rejuvenescimento, ou seja, quanto mais liberamos este hormônio, mais adquiriremos um aspecto mais jovial. O terceiro benefício que uma mastigação lenta e completa produz é a melhora da digestão. Os alimentos, para serem bem digeridos, eles precisam ser bem amassados, bem triturados. Eles não podem chegar ao estômago em pedaços, mas esses alimentos precisam ser reduzidos em frações menores para que as enzimas presentes no estômago e no intestino possam agir eficazmente sobre esses alimentos. Tem um provérbio que diz o seguinte: quanto mais tempo o alimento permanece na boca, menos tempo ele permanece no estômago. E este provérbio é verdadeiro. Quanto mais tempo o alimento permanece sendo mastigado na boca, menos tempo ele vai permanecer no estômago, porque a digestão desse alimento será mais rápida. O quarto benefício de uma mastigação lenta e completa é que esta prática pode evitar a putrefação intestinal.
Existem pessoas que podem ter até 10 quilos de alimentos em putrefação no intestino. Elas provocam doenças, envelhecimento precoce, ou seja, uma série de problemas para o organismo humano. O quinto benefício de uma mastigação lenta e completa é a diminuição na produção de gases intestinais. Normalmente, os gases são formados através da fermentação daquelas porções dos alimentos que não são digeridas. As bactérias fermentam esses alimentos e, como resultado dessa atividade bacteriana, gases são produzidos. Só que quando não se mastiga completamente os alimentos, essa condição se agrava. Existem partes dos alimentos que não são digeridas, que são principalmente a celulose. As fibras dos alimentos não são digeridas e normalmente as bactérias que vivem no nosso intestino fermentam essas fibras. E, inclusive, isso é saudável para o organismo. Contudo, quando não se mastiga completamente os alimentos, não somente as fibras deixam de ser digeridas, mas também outras porções de proteínas, porções de carboidratos, acabam também não sendo completamente digeridas por conta da forma como esses alimentos chegaram no tubo digestivo. Isto é perceptível quando se elimina o cocô e se percebe que existe alguns grãos inteiros nesse cocô. Prova de que a digestão não foi completada desse alimento por conta de uma mastigação deficiente que não triturou devidamente esses alimentos. O sexto benefício de uma mastigação lenta e completa é que este hábito pode reduzir sensivelmente a quantidade de alimento ingerida. Existem pessoas que conseguem diminuir em 30% a 40% a quantidade de alimentos simplesmente com esta prática, com este hábito. Por que isto acontece? Porque à medida que o alimento é mastigado, ele vai aumentando de volume. Isto faz com que você consiga se sentir saciado, se sentir cheio com uma quantidade menor, porque o volume que chega no seu estômago por conta dessa mastigação lenta e completa é muito maior do que a quantidade de alimento que se encontra no seu prato. Isso faz com que você reduza sensivelmente a quantidade de alimento ingerido. Portanto, esse hábito é muito eficaz na redução de peso. Eu conheço pessoas que perderam 20, 30 quilos simplesmente aprendendo este hábito, o hábito de comer devagar e mastigar completamente os alimentos. E o sétimo e último benefício é que existem estudos mostrando claramente uma relação entre a restrição calórica e a longevidade. Existem estudos em animais que mostram claramente que a expectativa de vida desses animais aumenta em 30% a 40% quando se faz uma restrição calórica nesses animais. Ou seja, comer menos equivale a viver mais. E não só esses estudos mostram que é possível viver mais, mas é possível viver mais, adoecendo menos e tendo uma velhice mais saudável. Enfim, por conta de todos esses benefícios, vale a pena se esforçar para adquirir o hábito de comer devagar e mastigar completamente os alimentos. Os benefícios compensam. Os benefícios dessa prática poderão ser vistos em uma melhor digestão, em uma redução na quantidade de alimento ingerida, no controle do peso, na melhora da qualidade e da quantidade de vida. Então, vamos aprender a comer devagar e mastigar completamente os alimentos.